Salve sua divina presença! Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Pulga Saraiva, sou dirigente espiritual e hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu acredito que já deve ter passado muito aí na sua cabeça. Como eu faço para me conectar, para me comunicar com o meu guia espiritual? A primeira coisa para facilitar a nossa comunicação com a nossa guiança espiritual, com o meu guia espiritual, é eu ter disciplina. Se isso já não é uma coisa natural minha, se eu já não me conecto, não me comunico com o meu guia naturalmente, diariamente, e eu quero desenvolver essa habilidade, então eu preciso, antes de tudo, ter disciplina. Disciplina e também observar bem o campo das intenções. Lembra que tudo começa na intenção, então eu preciso saber qual é a intenção que eu tenho de me comunicar com o meu guia. Se é uma mera curiosidade, se eu tenho aí um objetivo com mais fundamento, um objetivo mais rico, um objetivo mais abrangente do todo, porque tudo isso faz diferença. Lembra que os guias espirituais, eles não estão para nos servir, para satisfazer os nossos caprichos. Os guias espirituais estão ali para nos ensinar, para auxiliar no nosso amadurecimento, na nossa evolução e no serviço que fará bem ao todo, em tudo que for útil para o todo. E para mim também, é claro, me incluindo neste todo. A partir do momento que eu começo a ter disciplina, eu posso seguir alguns passos que vão me auxiliar nessa comunicação, a iniciar essa comunicação com o meu guia. Sim, todo mundo tem um guia espiritual. O que é um guia espiritual antes de tudo? Um guia espiritual é um espírito amigo, alguém que se prontificou antes da nossa encarnação a ser o nosso orientador nesta jornada encarnatória. É um espírito também em evolução ainda, mas que, é claro, já tem maior riqueza de conhecimento, maior clareza, tem maior equilíbrio emocional, tem maior condição de nos auxiliar. Nós, apesar de termos às vezes bastante conhecimento, nós estamos limitados pelo corpo físico. O guia espiritual, como não está sofrendo esta limitação física, ele tem maior amplitude de visão. E isso, é claro, facilita muito o seu desempenho, facilita muito a sua prática dentro do campo espiritual. Então, o guia espiritual é aquele espírito amigo que é o nosso orientador e que vai tratar o seu orientando muitas vezes como um filho, como uma filha. Ele nos trata com muito carinho, com muita paciência, mas também com muitas vezes com severidade. O guia espiritual não é aquele que vem passar a mão na nossa cabeça. Às vezes ele vai dar aquele puxãozinho de orelha para que a gente possa abrir os olhos, para que a gente volte para o prumo, para que a gente volte ao nosso propósito da alma. Vamos lá então. O que a gente começa para poder se comunicar com o guia? Primeira coisa, para quem não tem essa prática, é escolher um dia especial da semana, que eu vou me dedicar a isso. Escolhido o dia da semana, vou escolher um período deste dia. Depois eu vou escolher um horário deste dia, deste período. E então eu vou escolher um local para eu fazer essa comunicação. Depois eu vou escolher uma melhor posição para que eu possa me colocar ali numa posição confortável, mas é claro, numa postura, vamos dizer, de respeito, para eu poder me comunicar com o meu guia. Você não precisa aí se colocar naquela posição de lótus, mas se coloque numa postura de respeito e confortável a você ao mesmo tempo. Escolhido dia, período, horário e o local que eu vou fazer, então eu vou me preparar porque eu vou fazer isso por 21 dias seguidos, de preferência sem falhar nenhum. É um exercício constante nesses 21 dias. A partir daí, eu vou começar o meu preparo. Como que eu começo o preparo para a comunicação com o meu guia?
Parece complicado, parece muito elaborado, mas depois que a gente começa a colocar na prática, vai perceber que começa a ficar bem simples, que é algo muito simples. Primeira coisa é, eu vou firmar o meu anjo de guarda. Eu vou me conectar com o meu anjo de guarda. Eu vou me preparar, eu vou usar desse espaço de tempo que eu separei, nesse dia, nesse período, eu vou usar no mínimo 3 minutos. Eu posso ficar ali 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, o quanto eu conseguir ficar de forma concentrada neste processo de comunicação. É importante que no dia que eu escolhi, eu tenha uma alimentação mais leve. É importante que neste dia eu não tenha consumo de álcool para facilitar a minha comunicação com o guia, para que eu não atraia em lugar do meu guia um espírito oportunista. Porque o meu guia espiritual vai encontrar maior dificuldade se eu tiver ingerido álcool, o meu guia espiritual vai encontrar maior dificuldade nesta comunicação e eu também vou ter maior dificuldade se eu tiver tido uma alimentação mais pesada, com muita carne vermelha. Então, a alimentação um pouco mais leve vai me auxiliar neste processo de comunicação. Porque este processo de comunicação é um processo espiritual. Você já entendeu que a gente vai trabalhar o meu campo energético, vai trabalhar o seu campo energético no momento da comunicação. Então é preciso que eu esteja um pouquinho mais leve. Uma outra ferramenta importante para que eu propicie um campo agradável para o meu guia espiritual, para eu receber este amigo tão querido, é preparar um banho de ervas naquele dia. Não precisa ser minutos antes, horas antes, desde que seja naquele dia. Uma outra coisa é eu cuidar o meu campo mental, evitar discussões, evitar muitas reclamações nesse dia, entrar naquele processo de orar e vigiar, ao menos neste dia em que eu pretendo a comunicação com o meu guia. Por quê? Porque eu preparo o campo vibracional, eu preparo um espaço vibracional mais receptivo, mais tranquilo, tanto para mim quanto para o meu guia. E eu preparo aí também um campo de proteção, porque eu evito que energias nocivas acostem, fiquem impregnadas no meu campo energético, o que vai facilitar a aproximação do meu guia espiritual. Nós não vamos falar aqui, nós não estamos falando de uma prática mediúnica, nós não estamos falando de uma incorporação do seu guia, mas de uma comunicação mental com o seu guia. Mesmo sendo uma comunicação mental, é necessário que haja da minha parte todo este preparo, partindo do princípio que eu não estou habituada a esta prática, que isso não é uma coisa natural do meu dia a dia, eu estou buscando iniciar esta comunicação. Tudo certo, banho de ervas, intenção, alimentação leve. Então agora eu vou começar o meu preparo para a comunicação. Eu vou firmar o meu anjo de guarda. Eu posso firmar como este anjo de guarda? Eu posso firmar com uma vela, posso firmar com uma vela de 7 dias, eu posso firmar com uma vela palito, ou eu posso firmar mesmo sem a vela. Se eu não tenho uma vela, eu posso firmar o meu anjo de guarda dentro de uma oração. Eu vou pedir a presença, eu vou pedir a proteção do meu anjo de guarda, para que nenhuma energia nociva se aproxime neste momento, para que nenhum ser oportunista se aproxime de mim neste momento em que eu estou dedicando a essa proximidade, a essa comunicação com o meu guia espiritual. E então, feita a oração, feito o pedido, a comunicação com o meu anjo de guarda, eu vou iniciar o meu pedido ao guia espiritual. Então eu me coloco ali naquela posição de respeito, confortável, e vou pedir. Eu peço a presença, a permissão e a proteção do meu guia espiritual para que eu inicie essa comunicação. Eu peço que, se possível, se eu já estiver em condições, que o guia espiritual então se apresente, dizendo o seu nome, dizendo como eu posso chamá-lo, como eu posso reconhecê-lo. É também um tipo de uma oração isso que eu estou fazendo. Eu estou pedindo a uma energia positiva, eu estou pedindo a presença do meu guia.
É uma oração. Se você sente no seu coração de fazer uma oração do Pai Nosso, de uma Ave Maria, faça. Mas não é necessário que você faça essas orações já prontas. Apenas se isso vai te auxiliar para criar um campo protetivo. Se você tem alguma outra oração, algum mantra que você já costuma utilizar, utilize. Se você costuma utilizar um ponto cantado, perfeito. Utilize o ponto cantado para se conectar, para criar este campo protetivo, este campo energético propício para receber a comunicação do seu guia. Feita a sua oração, feito o seu pedido da presença do seu guia, o que você começa a fazer agora? Entrar naquele processo de meditação. Aquele processo simples, focando na respiração, inspirando profundamente, segurando o ar uns segundos, solta o ar, procura respirar mais pela barriga, enchendo mesmo a barriga como se ela fosse um balão. Então fica ali nesse processo de respiração, focando apenas na sua respiração. Começa a focar no seu batimento cardíaco. Você vai começar a perceber que o seu corpo começa numa certa dormência. É como se você fosse perdendo a sensibilidade em algumas partes do corpo. Não se assuste, é natural. Faz parte da meditação essa sensação de leveza e ao mesmo tempo de deslocamento do corpo físico, de afastamento do corpo físico. Se mantém ali firme. Por isso é importante uma posição confortável, uma posição que você possa manter durante todo o processo de comunicação. Respiração, focando sempre na respiração, o que acontece? Eu vou esvaziar a minha mente dos medos, da ansiedade, eu vou esvaziar a minha mente de toda a curiosidade, de toda a preocupação. Eu esvazio, eu deixo a minha mente limpinha para poder receber aquela comunicação tão esperada. Eu mantenho sempre, se eu perceber que a minha mente começou a viajar, comecei a pensar em coisas, comecei naquele frenesi mental, eu volto o foco para a minha respiração. Lembra que é exercício, não é uma mágica, é um exercício, exige de você a participação. Volte o foco na respiração, no batimento cardíaco. Pode colocar uma musiquinha agradável de fundo. Você pode preparar também o seu espaço com um incenso, um aroma agradável. Propicie este momento que seja o mais confortável e agradável e mais fácil possível para você se concentrar e também para o seu guia espiritual se aproximar. Continua ali, foco na respiração, foco no batimento cardíaco. Fica ali por uns 3 minutos. É claro que esse tempo, não precisa colocar um tempo no despertador para que avise que deu 3 minutos. Percebe, você sente que 3 minutos passa muito rápido. Às vezes a gente fica 5, 6, 10 minutos e nem percebeu. Fica o máximo de tempo possível. Quando perceber que não consegue mais voltar no foco, é tempo de parar, é o momento de parar. Se percebeu que não deu os 3 minutos, tudo bem. No dia seguinte, tenta fazer diferente, mas não faça várias vezes no mesmo dia. Não repita o mesmo processo várias vezes no mesmo dia, tentando, agora eu vou tentar fazer mais 5, agora eu vou tentar ficar 10 no mesmo dia. Não, é um ritual diário, por 21 dias, todos os dias um pouquinho, até para não te desgastar e não te desestimular. Porque essa tentativa enlouquecida de tentar fazer várias vezes no mesmo dia vai te cansar, vai te desestimular, vai dar uma baixa e não vai trazer qualidade ao seu processo de comunicação. Pensa que a qualidade é mais importante do que a quantidade, tá? Então, continua ali nesse processo de respiração e começa a perceber, enquanto foca na respiração, apenas mantenha a percepção, porque você vai perceber que algumas informações vão chegar. Procura não se distrair caso perceba a proximidade do seu guia.
Como é que a gente reconhece a proximidade do guia? A proximidade de um guia é algo muito leve, muito sutil, é uma sensação muito agradável, não gera medo, não gera susto, é tão agradável que a gente se deixa conduzir, se estiver com foco naquilo que nós nos propusemos. Foco na respiração. Não se preocupa em ouvir, se eu tiver foco na minha respiração, como que eu vou perceber a presença do guia? Vai perceber. O foco na respiração é para te auxiliar na meditação. Se você já é uma pessoa que tem facilidade de meditação, então tudo bem. Entra no seu processo de meditação e apenas aguarda a comunicação e a chegada do seu guia. Talvez no primeiro dia ele não faça a apresentação dizendo qual é o seu nome. Talvez nesse primeiro dia seja um pouquinho mais sutil essa proximidade, essa comunicação. Tudo depende de pessoa para pessoa, vai mudar de como está a sua conexão com o campo espiritual, com o mundo espiritual, com o espaço extrafísico, como está a sua prática espiritual. Assim que você perceber que já deu o seu tempo, acabou o espaço de meditação, se cansou da posição, não consegue mais focar ou simplesmente sentir que o tempo acabou, que foi o suficiente para aquele dia, pensa bem, não precisa ficar muito tempo ali, lembra disso. Percebeu que acabou? Volta aos poucos, respira profundamente, se alonga, movimenta o seu corpo físico devagar, bebe um pouco de água, se hidrata bem e então vai anotar todas as sensações e as percepções que teve. Se ouviu o nome do seu guia, se teve alguma visualização, se viu a imagem, se abriu alguma tela no seu mental com a imagem do seu guia ou com qualquer outra imagem, mesmo que essa imagem tenha aparecido solta dentro do seu mental, anota. Tenha um caderninho só para isso, um espaço só para essas anotações. Anota ali o dia, anota quanto tempo você conseguiu ficar em estado de meditação, que horas começou, que horas terminou e o que pôde perceber. Se perceber que nesses 21 dias não houve nada, não teve comunicação, não houve uma evolução, não desiste. Não há nada de errado com você, apenas talvez você não esteja conseguindo realmente se desligar do todo, se desligar do seu dia a dia, se desligar das suas preocupações. Então dá aí um intervalo de 7 dias para reiniciar esse exercício. Não emenda um período de 21 dias no outro. Dá um prazo, dá um sossego, dá um descanso. Vai estudar um pouco mais sobre a espiritualidade, faz prática de meditação e alinhamento sem esse propósito de comunicação e então depois volta ao exercício. Se perceber que teve uma boa evolução, se perceber que já consegue se comunicar muito bem com o seu guia, dá também um espaço e depois volta para fazer o exercício novamente. Por que esse espaço? Porque dentro desse espaço você vai perceber que continua se comunicando com seu guia. E então essa comunicação não depende mais de um dia especial, de uma hora especial, de todo um preparo. Vai perceber que a comunicação com seu guia vai ser uma comunicação mais natural, que você pode acordar e dormir pensando com seu guia, que você vai começar a sonhar com seu guia espiritual, mesmo neste tempo, neste período de 21 dias. A propósito, se tiver sonhos com seu guia espiritual, ou mesmo que não reconheça, não veja ele, e acordar pensando, acho que eu sonhei com meu guia espiritual, anota. E procura anotar tudo que vier na sua cabeça. Porque às vezes a gente tem só a sensação de que esteve com o guia e não dá valor. Comece a dar valor a isso e anotar tudo o que vier nessa sequência dessa sensação, tudo que vier na sua mente. Anota ali, mesmo que sejam palavras soltas, mesmo que tenham sido imagens soltas. Tudo isso depois pode se transformar num lindo e grande quebra-cabeça, que se você for juntar tudo, vai resultar numa mensagem. Mas se a gente ignora esses fragmentos,
perde parte do quebra-cabeça e não consegue montar o todo, não consegue captar o teor da mensagem, aquilo que o guia estava tentando nos passar. Percebe que tudo é muito sutil? Percebe que nada a gente perde, que tudo pode ser aproveitado? E isso, durante esses 21 dias do seu exercício também, se acontecerem lampejos de ideias, de comunicação que pareçam ser do seu guia, mantém. Para que o seu exercício dê certo, além de disciplina e intenção, é preciso que você tenha persistência, paciência e resiliência. Porque sem isso fica bem difícil. Se você for uma pessoa muito ansiosa, se não tiver paciência, se não persistir, vai ficar realmente difícil desenvolver essa comunicação. E a resiliência vai servir para que você se conforme, para que você aceite o seu tempo, aceite que chegou apenas uma palavra, chegou apenas uma imagem ou não chegou nada naquele dia. Talvez não seja o momento ainda, talvez você não tenha maturidade ainda. O guia espiritual vai saber o momento que você está pronta, que você está pronto, apto a receber as mensagens, a receber esta comunicação. Então é isso, gente. Se não faz parte, se inscreve no canal, ativa ali o sininho e lembra de deixar aquele joinha aqui pra gente. Se conseguiu a comunicação, se o seu guia se apresentou, depois vem contar aqui pra gente como ele se chama, como foi, quanto tempo levou para conseguir essa comunicação. Espero que você tenha gostado do vídeo, tanto quanto eu curti trazer essa informação aqui. E olha só, funciona, tá? Basta que você exercite, basta que você use a ferramenta. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e deixo aqui aquele abraço de alma.